Meu nome é Jéssica Costa. Tenho 28 anos e descobri que alguns ferimentos nunca cicatrizam quando meu próprio pai me humilhou em pleno fórum de justiça. Ela só sabe encher a cara! Ele gritou no meio do corredor lotado, me apontando como se eu fosse um animal no zoológico. Todos pararam para assistir ao show. Advogados, estagiários, seguranças. Eu estava ali a trabalho, vestindo meu terno preto impecável. O que meu pai não sabia é que eu não era mais a garota de 18 anos que ele expulsou de casa. Eu havia me tornado exatamente o tipo de pessoa que ele sempre desprezou. Quando o juiz pediu silêncio e pronunciou meu nome, o rosto do meu pai mudou completamente. Ele finalmente entenderia quem eu realmente era. Esta é a história de como 10 anos de silêncio podem se transformar na vingança mais doce que alguém pode imaginar. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Era uma terça-feira chuvosa em São Paulo quando vi meu pai pela primeira vez em 10 anos. O Fórum da Barra Funda estava lotado, como sempre nas manhãs de audiência, e eu caminhava apressada pelos corredores de mármore carregando uma pasta cheia de petições e uma xícara de café já frio. Vestia meu terno preto favorito, aquele que havia comprado com o primeiro salário como advogada júnior há 4 anos. Meu cabelo estava preso em um coque perfeito, meus sapatos de salto médio faziam um som ritmado contra o chão. E eu me sentia exatamente onde deveria estar. Aos 28 anos, eu era uma das advogadas mais promissoras do escritório Mendes em Associados, especializada em direito trabalhista. Foi quando ouvi a voz que havia assombrado meus pesadelos durante anos. Jéssica? Jéssica Costa? Parei no meio do corredor. Não precisei me virar para saber quem era. A voz rouca, marcada por décadas de cigarro e cachaça, era inconfundível. Meu estômago se contraiu, meu coração disparou, mas forcei minha expressão a permanecer neutra. 10 anos de terapia me haviam ensinado a controlar minhas reações. Virei-me lentamente. Lá estava Antônio Costa, meu pai. Mais magro do que eu lembrava, cabelos completamente grisalhos, dentes amarelados. Usava uma camisa social mal passada e uma calça jeans desbotada. Seus olhos tinham a mesma expressão de desprezo que eu recordava da adolescência. "É você mesmo", ele disse, me examinando de cima a baixo. "Que roupa bonita! Conseguiu algum trocado vendendo o corpo, foi?" As pessoas ao redor começaram a olhar. Senti o sangue ferver, mas mantive a voz calma e profissional. Havia aprendido essa técnica nas audiências mais difíceis. "Bom dia, Antônio", respondi, usando seu primeiro nome propositalmente. "Que surpresa vê-lo aqui." Ele franziu o rosto ao ouvir o tratamento formal. "Antônio? Eu sou seu pai, garota." Pai não abandona filha de 18 anos na porta de casa chamando-a de vagabunda bêbada. Respondi sem alterar o tom. Pai não diz que preferia não ter tido filhos. Suas narinas dilataram. Era o sinal que eu conhecia bem. A raiva estava subindo. "Você era uma desgraça!" Ele explodiu, apontando o dedo na minha direção. "Chegava em casa bêbada todo final de semana, vomitava na sala, brigava com sua mãe." Mais pessoas pararam para observar a cena. Eu podia ver advogados conhecidos sussurrando entre si, alguns estagiários gravando discretamente com o celular. O fórum era um ambiente pequeno, onde todos se conheciam, e eu sabia que esta cena se espalharia rapidamente. "E o que você fazia para ajudar?" perguntei, ainda mantendo o tom controlado. "Porque, pelo que me lembro, você passava as noites inteiras no bar do Zé, gastando o dinheiro da casa em cerveja e sinuca." "Eu trabalhava o dia inteiro em obra para sustentar vocês duas!" Ele gritou, se aproximando. "E chegava em casa para encontrar minha filha bêbada igual uma prostituta." O murmúrio ao redor cresceu. Várias pessoas já haviam parado completamente para assistir à discussão. Eu podia sentir os olhares, alguns curiosos, outros constrangidos, outros claramente se divertindo com o drama. "Trabalhava?" repeti, deixando uma pitada de sarcasmo escapar. Chamava trabalhar aqueles bicos de final de semana enquanto minha mãe fazia faxina em 3 casas para pagar as contas?
Meu pai deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. Sua mãe sabia que você era um caso perdido. Por isso ela não impediu quando te botei para fora. Essas palavras doeram. Mesmo depois de 10 anos, a lembrança da minha mãe parada na janela, apenas observando enquanto eu saía de casa carregando 2 malas de roupa, ainda era como uma facada no peito. Ela não havia dito uma palavra. Não havia tentado me defender. E você sabe onde ela está agora? Continuou ele, visivelmente satisfeito por ter tocado em um ponto sensível. Morreu há 3 anos. Câncer. E sabe por que não te chamamos? Porque ela disse que você provavelmente estaria morta em alguma valeta, cheia de cachaça. O silêncio ao redor ficou constrangedor. Algumas pessoas desviaram o olhar, outras continuaram observando com curiosidade mórbida. Eu senti um aperto no peito, mas não deixei nenhuma emoção aparecer no meu rosto. Sinto muito pela perda, disse simplesmente. Isso o enfureceu ainda mais. Sente muito? Ele berrou. Sua mãe morreu esperando você voltar para pedir desculpas. Morreu achando que havia criado uma filha ingrata e alcoólatra. As palavras ecoaram pelo corredor de mármore. Eu senti os olhos de dezenas de pessoas sobre nós. Advogados, estagiários, servidores do fórum, todos assistindo àquele espetáculo constrangedor. E você sabe o que mais me deixa com raiva? Ele continuou, apontando para minha roupa. Ver você aqui, toda arrumadinha, fingindo que é gente. Mas eu te conheço, Jéssica. Sei que tipo de pessoa você é. Respirei fundo. Era agora ou nunca. 10 anos de silêncio, 10 anos reconstruindo minha vida, 10 anos provando para mim mesma que eu era mais do que aquela garota perdida que ele havia expulsado de casa. Que tipo de pessoa você acha que eu sou, Antônio? Perguntei, minha voz ganhando uma autoridade que eu não sabia que possuía. Você é uma bêbada! Ele gritou, agora claramente fora de controle. Uma vagabunda que provavelmente está aqui tentando arrancar dinheiro de algum idiota. Ela só sabe encher a cara. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os passos das pessoas haviam parado. Todos estavam olhando para nós dois no meio daquele corredor. Eu imóvel como uma estátua, ele tremendo de raiva. Foi então que ouvi o som da porta da sala de audiências se abrindo. Solicito silêncio no corredor, disse uma voz grave e autoritária. Estamos em sessão. Virei-me para ver o Dr. Roberto Silveira, juiz titular da 5ª Vara Trabalhista, parado na porta da sala. Ele me viu e acenou com a cabeça, um sorriso profissional no rosto. Doutora Jéssica, a senhora já pode entrar. Vamos dar início à audiência. O mundo parou. Meu pai me olhou como se tivesse visto um fantasma. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Seus olhos foram da minha cara para o juiz, do juiz de volta para mim, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Doutora? Ele murmurou. Eu não respondi imediatamente. Em vez disso, caminhei calmamente até onde estava minha pasta, que havia deixado no chão quando a discussão começou. Peguei-a com movimentos deliberados, ajeitei meu terno e me dirigi ao juiz. Bom dia, Dr. Roberto. Peço desculpas pelo constrangimento, disse, minha voz voltando ao tom profissional que eu usava nas audiências. O juiz olhou rapidamente para meu pai, que continuava parado como uma estátua, e depois para mim. Sem problemas, doutora. Acontece nas melhores famílias. A ironia da frase não passou despercebida por nenhum de nós. Doutora Jéssica Costa. O juiz anunciou em voz alta o suficiente para que todos no corredor ouvissem. Representando os trabalhadores da construtora Santos em Filhos no processo número 0054223 de 2024. Meu pai finalmente encontrou a voz. Espera, você é advogada? Parei na porta da sala de audiências e me virei para ele. Durante 10 anos, eu havia imaginado este momento. Durante 10 anos, eu havia sonhado com o dia em que provaria para ele, para minha mãe morta, para todos que me conheceram na adolescência, que eu não era o lixo humano que eles pensavam que eu fosse. Sou formada em Direito pela Universidade de São Paulo, disse, minha voz carregando uma autoridade que eu não sabia que possuía.
Me formei com mérito acadêmico. Fui estagiária no Tribunal Regional do Trabalho. Trabalho no escritório Mendes em Associados há 4 anos. Ele balançou a cabeça, ainda em choque. Isso não é possível. Você era uma bêbada? Completei. Era mesmo. Aos 18 anos eu tinha um problema sério com álcool. Você tem razão sobre isso. As pessoas ao redor se aproximaram discretamente, curiosas para ouvir o resto da história. Mas você sabe o que aconteceu depois que você me expulsou de casa? Continuei, saboreando cada palavra. Eu morei na rua por 2 semanas. Dormi em bancos de praça, catei comida do lixo, tomei banho em banheiro público. Seu rosto começou a mudar, a raiva dando lugar a algo que poderia ser constrangimento. E sabe o que isso me ensinou? Me ensinou que eu tinha 2 escolhas: morrer ou lutar. Aos 20 anos eu parei de beber. Continuei, sentindo que cada palavra era uma pequena vingança. Sozinha, sem família, sem apoio, sem ninguém. Fiz isso porque cansei de ser exatamente o que você disse que eu era. Meu pai estava visivelmente abalado agora. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ele passava a língua nos lábios ressecados. Entrei numa faculdade de direito com bolsa integral. Prosseguir. Trabalhei em lanchonete durante o dia, estudava à noite. Dormia 4 horas por dia. Nos finais de semana, fazia faxina para complementar a renda. O corredor estava completamente silencioso. Até os funcionários do fórum haviam parado para ouvir. Durante 5 anos, eu não tomei uma gota de álcool. Não saí para festa, não namorei, não tive vida social. Só estudei e trabalhei. E sabe por quê? Ele não respondeu. Mas eu podia ver em seus olhos que ele queria saber. Porque toda vez que eu sentia vontade de desistir, eu lembrava do que você disse na última vez que me viu. Você vai morrer na sarjeta igual uma cachorra. Foram suas palavras exatas. Meu pai recuou um passo como se eu o tivesse esbofeteado. E eu pensei, não vou dar esse gostinho para ele. O Dr. Roberto pigarreou discretamente. Doutora, se pudermos começar a audiência... Claro, doutor, já estou indo. Mas antes de entrar na sala, eu tinha mais uma coisa para dizer. Antônio! Chamei, fazendo questão de usar seu primeiro nome novamente. A construtora Santos em Filhos. Onde você trabalha atualmente como servente de obras? Estou processando ela por não pagamento de horas extras, ausência de equipamentos de segurança e exposição de trabalhadores a condições insalubres. Seus olhos se arregalaram. Você soube que eu trabalho lá? Eu represento 73 funcionários da empresa, disse, abrindo minha pasta e tirando uma pilha de documentos. E pelo que vejo na lista de testemunhas, você é uma delas. A cor sumiu do rosto dele completamente. Isso significa que, em aproximadamente 15 minutos, você vai entrar nesta sala e vai ter que me chamar de doutora. A audiência durou 3 horas. 3 horas durante as quais meu pai teve que se dirigir a mim como doutora Jéssica, sempre que fazia alguma declaração. 3 horas durante as quais ele teve que assistir, eu interrogar testemunhas, contestar argumentos dos advogados da empresa, citar jurisprudência e demonstrar conhecimento técnico sobre direito trabalhista. Ele estava na fila de testemunhas, sentado numa cadeira de plástico no canto da sala, me observando trabalhar. Eu podia sentir seus olhos em mim durante toda a audiência, mas não olhei na direção dele nem uma vez. Quando finalmente chegou a vez de ser ouvido, ele se aproximou da mesa onde eu estava sentada com meus documentos organizados. Senhor Antônio Costa, anunciei, lendo de uma folha. O senhor trabalha na construtora Santos em Filhos há quanto tempo? 2 anos, doutora. Ele respondeu, a voz quase inaudível. E o senhor pode confirmar que os funcionários trabalham regularmente além do horário sem receber horas extras? Ele hesitou, olhando para os advogados da empresa, depois para mim. Sim, doutora, trabalhamos. Pode falar mais alto, por favor? O gravador precisa registrar sua resposta. Sim, doutora. Repetiu, mais alto desta vez. Trabalhamos até 10 horas por dia, mas só recebemos por 8. Durante 40 minutos, eu o interroguei sobre condições de trabalho, segurança, pagamentos atrasados. Ele respondeu a todas as perguntas me chamando de doutora,
reconhecendo minha autoridade, meu conhecimento, minha posição. Quando terminei o interrogatório, disse: sem mais perguntas, meritíssimo. A testemunha está dispensada. Meu pai se levantou da cadeira, ainda olhando para mim com uma expressão que misturava choque, confusão e algo que eu não conseguia identificar. Talvez fosse orgulho. Talvez fosse arrependimento. Não me importava mais. A audiência terminou com um acordo favorável aos trabalhadores. A construtora concordou em pagar todas as horas extras em atraso, fornecer equipamentos de segurança adequados e contratar mais funcionários para reduzir a carga de trabalho individual. Meu pai receberia aproximadamente R$ 15.000 em horas extras atrasadas. Quando saí da sala de audiências, meu pai estava me esperando no corredor. Ele havia ficado ali durante toda a sessão, mesmo depois de ter sido dispensado como testemunha. Jéssica, ele chamou quando me viu. Parei e me virei para ele, mas não disse nada. Eu não sabia, ele começou, as palavras saindo com dificuldade. Não sabia que você tinha virado. Isso. Advogada? Sugeri. A palavra é advogada. É. Advogada. Ele passou a mão pelo cabelo grisalho. Você está bem de vida? Ri sem humor. Você quer saber se estou bem de vida? Sua mãe sempre se perguntou. A gente às vezes se perguntava. Vocês se perguntavam se eu estava morta. Completei. Porque seria mais fácil para vocês se eu estivesse morta do que ter que admitir que talvez vocês tenham errado. Ele não negou. Para responder sua pergunta, continuei. Sim, estou bem de vida. Tenho um apartamento próprio na Vila Madalena. Pago o IPVA de um carro do ano. Faço viagens internacionais nas férias. Tenho plano de saúde, dentista particular, psicóloga. Suas sobrancelhas se ergueram. Psicóloga? Para tratar os traumas de ter crescido com pais que me chamavam de lixo humano, respondi sem rodeios. Ele engoliu em seco. Jéssica, eu gostaria de conversar com você. Talvez possamos... Não, interrompi, minha voz firme e definitiva. Não vamos conversar, não vamos nos encontrar, não vamos recomeçar. Mas você é minha filha. Não sou, disse, pegando minha pasta e me preparando para sair. Sua filha morreu há 10 anos quando você a chamou de vagabunda e a expulsou de casa. Eu sou a doutora Jéssica Costa, advogada trabalhista, especialista em direitos humanos. Comecei a caminhar em direção à saída, mas me virei uma última vez. E só para que fique claro, Antônio, eu não te perdoo. Eu não quero sua explicação, seu arrependimento ou sua tentativa de reconciliação. Vocês dois escolheram me abandonar quando eu mais precisava de ajuda. Agora eu escolho viver minha vida sem vocês. Mas sim, saí do fórum sob uma chuva fina, caminhei até meu carro e dirigi para casa. No trânsito, parei em um sinal vermelho e me olhei no retrovisor. Vi uma mulher de 28 anos, bem-sucedida, independente, forte. Vi exatamente quem eu havia escolhido me tornar. Naquela noite, abri uma garrafa de vinho importado, porque agora eu podia beber com moderação, por prazer, não por desespero. E brinei comigo mesma. Parabéns, Jéssica, disse em voz alta no meu apartamento silencioso. Você conseguiu. A melhor vingança não era ter humilhado meu pai publicamente. A melhor vingança era ter me tornado uma pessoa que ele jamais poderia diminuir novamente. Às vezes, a maior vitória é simplesmente sobreviver e prosperar sem as pessoas que tentaram te destruir. E eu havia vencido.